Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Os pilotos de Fórmula 1 ainda estão de férias, todo mundo nos seus barcos. Nós vamos falar sobre as férias da Fórmula 1, sobre o mercado de pilotos da Indy. Já tem movimentação rolando, ainda não é aquela que muita gente queria, mas já tem movimentação rolando. Temos também MotoGP, com vitória brasileira e piloto encaminhado para correr na categoria principal no ano que vem. Temos também Stock Car, TCR, Nelson e o Christian estavam na pista nesse fim de semana, então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade e vamos começar o programa hoje com uma dica muito legal, um assunto que com certeza vai interessar você que nos acompanha aqui no Pelas Pistas, hein? Olha só, a gente estava falando outro dia sobre como um carro por assinatura pode ser uma solução muito interessante para você. Pois é, Thiago. Principalmente pela praticidade. E hoje em dia tem muita gente que faz carro por assinatura. Você escolhe o modelo, quilometragem e até quanto tempo você vai querer ficar com ele. E quando você faz aquela continha no final do ano, tá incluso nisso tudo a manutenção, o IPVA, a proteção. Então tá tudo isso. Então essa conta fecha mais ainda. Exatamente. Então a nossa dica para você é conhecer o Localiza Meu, que é o serviço de carro por assinatura da Localiza. Localiza tem mais de 50 anos no mercado e o serviço meu é muito completo. Você escolhe o carro, só paga a mensalidade e o resto é com eles. E ainda tem assistência 24 horas. É uma coisa muito prática e vai te ajudar muito. Então, se você está pensando em trocar de carro ou quer ter uma liberdade maior de tempo e dinheiro, conheça o Localiza Meu. Tenho certeza que vai ter alguma opção que vai encaixar certinho para você. E para saber todos os detalhes e fazer tua cotação, é só escanear o QR Code aí na tela. É isso, turma. Então, bora começar a falar dos assuntos aqui do programa de hoje. Tudo jóia, meninas? Como vocês estão? Tudo bem? Opa, Tranquilo? tudo ótimo, Tudo tranquilo. jóia? Nelsinho, Tudo bem, dia da festa do pai, parabéns pro Nelson. valeu. 73. 3. Isso. Boa. Certo. Até correu com homenagem parabéns pai no carro ali. Sim, ver se dava sorte, mas esse final de semana não foi daqueles. Não foi daqueles? Não foi dos melhores. Já reclamou com o seu chefe sobre isso? Não sei, eu falaria isso. Tem hora que é culpa minha, tem hora que é culpa deles, né? Não pode, o que não pode é se repetir muito, né? Isso aí geralmente nem ele. a sua, nem a deles. Exatamente. Mas a gente é humano, a gente erra de vez em quando. Nem acho que foi tanto culpa, foi só Não. coisas de corrida. Não, lógico, Às vezes sim. acontece umas besteirinhas aqui ou ali. Mas, tipo, no caso da TCE, eu fiquei mais frustrado porque a gente teve alguns erros que se repetiram. Aí você começa a ficar frustrado, aí começa aquelas coisas, né? Tipo, pô, equipe, né? Foi o que aconteceu um pouco esse final de semana do lado da TCR, teve muito erro. Mas, não, o lado da Stock foi realmente umas coisas que realmente acontecem, totalmente normal. Né, que foi a questão, nossa classificação, a gente teve um problema mecânico no carro, mas uma coisa que é difícil de pegar, dá pra pegar, mas enfim, a gente não vai entrar em detalhes aqui, que nos tirou do top 12, né, e aí acaba dificultando muito o final de semana, porque, né, os 12 primeiros que invertem os grids, né, então, mesmo se eu classificasse em 10º, se eu largar em terceiro uma das corridas, ou se eu classificasse mais na frente ainda, ia ser melhor pra segunda corrida, a principal, né, mas acabamos ficando uma posição atrás desse... Um centésimo. Não, foi bem apertado. Não foi uma posição, foi um centésimo. E por uma coisa que no carro que afetou, deve ter sido assim, pelo menos uns 3, 4 décimos. Então, estávamos no game e acabou dificultando o final de semana inteiro. Então, aí nas corridas, os pit stop da primeira etapa do sábado foi o melhor do final de semana. E aí, em contraste, a gente estava com um problema na embreagem e a de domingo a gente perdeu 10 segundos. Então, foi uma pena, mas... entramos em 6º no campeonato, saímos em 8º, então um pouco de damage control aí. Era isso que eu ia comentar, né? Estamos no game, Sim. um carro tá em 6º no campeonato, outro 8º. carro tá em 8º. Em 6º e em 8º, O Attila finalmente começou a marcar com uma certa constância, tudo bem, ele não terminou onde a gente queria, mas enfim, ele largou um pouco mais para trás, como esse daqui acabou de comentar, a corrida fica bem mais difícil quando você larga lá para trás, a Stock é muito competitiva, então para você conseguir voltar lá para frente, mas ele terminou as duas corridas entre, foi 9º e 11º, tava, quase deu top 10 entre as duas, lembrando que top 10 de 31 carros, né, não é top 10 de 15 carros ou 12 carros, então
Isso foi bom para ele. E, na minha opinião, o Vicente teve uma falha mecânica na segunda corrida, mas eu achei que ele teve o melhor final de semana Ele até passou agora. pro Q2, né? Ele passou para o Q2, só que numa situação completamente diferente de Interlagos, quando Uhum. ele tinha passado para o Q2, porque Muitos carros os quebraram. carros tal. quebraram. No ritmo mesmo. Isso, exatamente. Legal. Agora, E além agora disso, tá no E ritmo. o primeiro dia ele nem andou, né? O primeiro dia. Não, na quinta-feira ele nem andou. Ele foi Ah, pegar no a treino pista, livre. tipo... E a gente teve o quê? Então ele perdeu um treino. Tá. E daí na Mas quinta-feira perdeu o teve 1h30. Perdeu um treino longo. Uhum. É. Então, assim, a primeira vez que ele tá andando de estoque, não fez o primeiro treino, não conhecia a pista. Então, assim, realmente foi muito difícil. Ele recuperou bem. Então foi E a legal. pista lá, o que vocês acharam? Cara, por mais que todo mundo pôs, assim, fez um diabo daquela pista antes de eu chegar lá. Eu achei legal, assim, a estrutura do autódromo é boa, a pista Mas quem é que fez um interessante. diabo da pista? Todo mundo. Por quê? Pô, vai ter que ir pra Curvelo, é longe, não tem nada, não tem onde... Ah, não. Isso daí são coisas completamente diferentes. De repente é longe, de repente não tem nada, de É repente que o era Cris uma foi de cidade... aviãozinho, né? Não, de repente era uma cidade pequena. O Cris foi de avião particular pra lá O e tal. Aerocris, O helicóptero buscou ele no coisa, É levou ele pra mesmo? Também de pista e helicóptero, tudo. assim? Imagina. Você pode usar um localiza meu blindado também. Eu fiquei sabendo que tem esse serviço aí. Ótima ideia. Olha aí, a próxima vez a gente já faz o pacote completo aí. Não, mas a pista é boa. Eu achei boa a pista. Legal. Não tinha muitos pontos de ultrapassagem. Talvez a pista maior, que a gente tava usando a pista menor. Talvez a pista maior que eu não conheço, talvez ela poderia ter mais um ponto de ultrapassagem. Que isso é o que faltou, eu achei. A pista não é tão travada, mas também ela não é larga o suficiente pra... Mas aquele primeiro trechinho era bem travadinho, né? Mas não passa ninguém, entendeu? Não passa ninguém então. Então, Mas assim... bem apertado aquele primeiro trecho. Então, eu acho que, assim, ela é melhor do que várias pistas que a gente já foi. Por exemplo, se falar, vamos pro Velopark ou vamos pra lá? Prefiro ir pra Curvelo do que o Velopark, entendeu? Até pros convidados, toda a parte de trás ali do paddock ali, foi um espaço muito bacana. Então, sabe, o Brasil tá num momento, assim, que não tem tem poucos autódromos, mas também, ao mesmo tempo, parece que tem 10 pistas em construção, né? Você tem Goiânia que tá reformando, Brasília que tá terminando, tem Cuiabá, tem uma do Sul lá, qualquer cidade, Chapecó. Chapecó. Então, só aí já tem 4 autódromos novos que vão sair, né? Entre reforma e novos. Aí depois tem quantos projetos aí estão falando de autódromos, né? Tem Tem alguns Camboriú. privados também que estão fazendo. Os privados eu não conheço muito. Mas, enfim, se sair tudo isso e ficar bom, aí talvez a gente consiga até fazer um campeonato, talvez começando e terminando, por exemplo, em Interlagos, mas todos no meio, cada vez indo pra uma pista diferente, né? Que seria muito legal. Você só correu uma vez na mesma praça. Não, no máximo, tipo, 2, vai, no principal Máximo- autódromo, mas... Não, Os autódromos fora maiores, Interlagos. Brasília, É, Interlagos. Não, Interlagos... Ah, sim, não repetiu o Isso, restante isso, no meio do ano. Interlagos tem que abrir e tem que fechar. É a prova mais importante do ano. Sim. Mas se desse pra fazer uma em cada praça, seria bem legal. Coisa que eu sinto falta, deixa eu falar daqui a pouco até do TSR, claro, da Fórmula 1, das outras notícias. Pô, eu sinto falta daquela corrida de duplas, era legal aquela... Eu sinto falta o anel externo. O anel externo de... Não, de qualquer um, Goiânia, Brasília, fazer uma prova dessa, eu queria. Mas você falou de Brasília, Brasília vai sair, tá saindo já. Tudo indica que sim, estão lá trabalhando bastante. Então talvez a gente tenha esse ano ainda. E a gente vai ter uma situação perfeita, né? O misto, que na minha opinião, um dos melhores mistos de São Paulo, inclusive... São Paulo, no Brasil. Desculpa, do Brasil. Inclusive tá aqui atrás, né? E essa votação nossa foi o quê? 2, 3 anos atrás? Quase 3 anos, né? Então, quase 3 anos atrás. Não é porque estão reformando a pista agora que de repente Brasília apareceu aí. Mas o misto de Brasília é sensacional e dá facilmente pra fazer corridinha no oval. Eu já corri lá no oval. É legal também. É Eu bem já andei legal. no automobilista lá que tinha... É legal, é rápido. É legal. Eu acho que esse ano, eu acho que o oval, na configuração que fizeram Brasília agora, talvez seja mais difícil, porque eu acho que na pista antiga vai mudar muito pouco, né? Mas os raios das curvas externas, porque tem um muro em volta do autódromo inteiro. Então, por segurança, a CBA pediu para eles anteciparem um pouco, fazer um pouco mais de área de escape. Tá. Então, como não dava para empurrar
o muro para fora, tiveram que adiantar, talvez fazer as curvas um pouco mais cedo. E eu não sei se os raios das curvas vão ficar muito abertos para fazer um anel externo, assim, mas... Fica mais legal ainda. Porque daí você tá quase flat na curva, mais rápido. Pô. Vamos ver, né? Aí, nesse caso, quando eu corria aí, que só conectava... Como é que chama a curva 1, 2? Placar... Não, placar, aquela 3 lá. A 3. Ó, a 3, a 4. Aquela que entra no miolo. A descida da bruxa... Não, aqui em cima. Ah, eu Quem não tá nos lembro acompanhando dessa. pelo áudio, eles estão apontando, tipo previsão do tempo ali pra curva, Não tá? sei, eu Pra não onde- lembro o nome daquela curva ali. Não, mas então, a hora que fazia aquela curva tinha que frear bastante. E a curva 1 também tinha. Não, a 1 e a 2. Mas aquela freava A que bastante. tinha que frear mais é a depois da 1, é aquela ali, ó. Isso. Mas vamos prestar atenção, porque o pessoal não tá Tá vendo bom. aqui, né? Tem uma galera do É. áudio que tá só... Pra ter uma noção, eles estão apontando, pra quem tá no áudio, eles estão apontando pra terceira curva de Brasília ali. Não, a segunda, a terceira a gente voltou pra todas. Apontaram literalmente pra todas aqui. E como que foi fazer um fim de semana de TCR ali no domingo com 3 corridas? Foi tipo o Caio Busch, assim. Ah, foi... Eu acho que fisicamente... É que assim, tem corrida, pode estar a mesma temperatura, pode ser a mesma pista aquilo, tem corrida que você pode se desgastar o dobro. Pelo estresse mental que você tá dando do carro. E eu tava bem frustrado As duas coisas me frustrei muito, né? O nosso pit stop, que a gente teve um problema na embreagem, e a gente acabou perdendo a chance de ficar entre os 10 primeiros, isso me estressou bastante dentro do carro. E aí, tendo que tentar escalar, mas... Enfim, nosso pace era bom, mas não era excelente. E aí depois, na TCR, o carro já começou com um problema... Aí eu fiquei muito estressado e isso acaba te consumindo mentalmente e o corpo acaba sentindo bastante, né? Então... Acho que é mais pelo calor, né? Que tava bem quente lá. Mas o que eu tô falando, independente... vamos supor que você pode ter o mesmo final de semana, vamos supor que a gente volte essa semana lá, mesma temperatura, mesmos carros, tudo mais, mesmo cronograma, e você pode se gastar 30% a menos quando as coisas estão indo direitinho, você não tá se estressando, alguma coisa, entendeu? Como eu me estressei em dobro lá, com o problema que eu tive na TCR e o nosso pit stop, acaba que consome naturalmente o corpo, né? Então, eu queimei, no dia um pouco mais de 5.000 calorias. Acho que num dia normal de estoque, talvez eu gaste aí umas 1.500 calorias a menos. Então, assim, me preparei. Tinha um Alan lá pra ajudar, minha esposa tava lá me dando comida, bebida toda hora, então me preparei bem, deu pra aguentar. Mas você vê isso daí, ó. Foram 4 corridas no fim de semana e o cara tá aqui gravando, hein? Essa Tech T-shirt serviu pra muita coisa esse final de semana. Teve viagem, aniversário do pai, ainda consegui lavar ela secou em 2 segundos, eu tô aqui usando ela de novo. A original é Tech de verdade. Tem modelagem exclusiva, anos de aprimoramento. E é pioneiro e autêntico igual pelas pistas. Aliás, você sabia que a Tech T-shirt da Insider tem mais de 25.000 avaliações positivas no site? É a melhor qualidade que tem. O toque dela é maravilhoso, então eu já usei até dentro do macacão. Tô pra viajar, ó, até aniversário do meu pai eu usei ela também. Saiu já usou. E ela tá limpa, tá? Tá cheirosa, porque eu lavei ela ontem, mas difícil botar ela pra dar aquele cheirinho. Não, é difícil. Aquele cheirinho Cris no final de semana que a gente Sei. vai tomar banho, né? Vamos experimentar o toque dela? Caramba, parece É bom mesmo o toque dela. Vale cada centavo isso aqui, Não, viu? e falando em Aí, vale centavo, A fala. cueca, não Ah, esquece da é cueca. imbatível. Ó, eu sei que a cueca né, não tá muito no script nosso aqui, mas só adiciona a cueca. Só aquela cuecazinha, só pra você experimentar. Se não gostar, dá pra alguém, mas... Dá pro Cris se você não gostar da cueca, mas experimenta, compra só uma pra você experimentar. Aí, ó, quer uma boiada melhor ainda? Olha só a promoção, o cupom aqui do Pelas Pistas, é isso mesmo que tá no roteiro aqui? 20% de desconto com o cupom Pelas Pistas ou no QR Code, dá pra comprar camisa, dá pra comprar cueca. Se não gostar da cueca, manda pra cá, o Cris vai aproveitar. É isso, com a Insider T-shirt você tem tech de verdade. Depois desse show de cuecas aqui do nosso programa de hoje. Se mandar pra cá, manda lavada pelo menos, tá? Bora falar então um pouco de Fórmula 1. Que férias da Fórmula 1. Os caras ainda estão ali nos barcos, todos os noticiários, os gossips ali,
vendo que um tá passando férias com não sei quem, o Colapinto tava no barco com um monte de gente. O Max tá tomando muita champanhe no barco do Toto. É. Hã? Pô, sacanagem, trocou Então. você pelo Toto. Eu fiquei bravo. Já não posso falar nada. O que tá O que acontecendo? tá acontecendo? Lá, Não sei, não posso falar. É Não, porque não impossível, pode vai. falar. Ah, porque essas mídiazinhas não conseguem pegar Não, mas informação. a Tem que copiar nossa o nosso mídia- pelas pistas Não, aqui. Mas a nossa mídia, os nossos, como que é? Nossos membros, Eles querem saber. eles querem saber. Eu acho que ele tá... Um dos dois tá plantando... Acho que... eu ia falar uma coisa que não é pegar bem um plantando semente no outro. Não foi assim que eu quis dizer, mas... Vai sair. Nelsinho disse, um dos dois tá plantando no outro. Mas que... Cris, fala inglês pro pessoal entender o original aqui, como que é. Pra não pegarem fora do contexto, porque vai que o cara pega o it's farming. Não dá, não sei. Acho que gostaram da mesma praia. Deve ter uma praia muito interessante lá, né? Que a água é muito diferente lá. Entendi. Legal ali. Estão dividindo a cozinha, que é mais barato, né? Pode ser. Cris chegou no estão em Mônaco lá. E você, Cris? Você falou que você tinha assuntos pra falar aqui. A hora que eu falei do nosso programa, você falou assim, não, estamos falando de uns assuntos. Temos notícias, alguma coisa? Não, assuntos. Eu acho que não. Olha, a Cadillac, É. que era uma novela. Eu até peço desculpa pro pessoal que nos acompanha aqui no Pelas Pistas, porque toda semana muda alguma coisa na Cadillac, vocês vão achar que a culpa é nossa. A gente só tá... Essas informações... Tem umas coisas que é meio exclusiva ali, tá? Então. Quando vem daquele lado da mesa ali. O último gossip que eu ouvi lá, o último fofoca que eu ouvi lá é Pérez e Pérez, que deve Schumacher. ser anunciado em setembro. Então, Pérez e Schumacher. Então, mas o Mick não acertou com Só o Deus outro sabe, negócio lá? O que é o outro Endurance. negócio? O Endurance. Ah, eu acho que não vai ser o Mick Schumacher. Não pode ser. Então, se não for ele, eu tenho certeza que vai ser o Bottas e o Pérez. O Bottas, Daí- eu diria daí que o Bottas... Daí eu acho que eles vão de dois experientes. Eu acho que o Bottas ele vai entrar numa discussão de uma outra equipe que é a Alpine. Eu acho que faz mais sentido a Alpine. Pro Bottas? Sim, por causa da ligação Mercedes e tal. Vai ser motor Sabe, Mercedes que eles vão correr no que Cadillac vem. vai de Ferrari, então por que não pegaria alguém da família Ferrari? Não sei, eu não sei se o Bottas sairia da família Mercedes. Enfim, não sei, eu acho que não faz muito sentido. Tanto o lado comercial quanto pra Cadillac em si como piloto. Pô, se tem um Drogovic ou ele, pega um cara novo que tem um potencial, entendeu? Inclusive o Alonso falou muito bem do Drogovic semana passada. Falou assim que tem muito talento e espero que ele consiga uma vaga temporada completa na Fórmula 1. Enfim. Mas não sei. Eu acho que... Aquele último repórter que eu te mandei não tinha nada, Não né? tinha. Enfim, vamos ver. O Pérez hoje, inclusive, já tem imprensa italiana cravando que vai ser anunciado no GP da Itália. Setembro, o GP da Itália vai ser anunciado. Monza. Que inclusive é junto com aquele programa que eles querem fazer de uma simulação de um fim de semana completo dos mecânicos, enfim, todo mundo Porque geralmente quando vários contratos são anunciados. Também, né? também. E também porque é Ferrari, Itália... né? Logo Ferrari. depois das férias. Uhum. Então, o primeiro grande... vai ser o segundo grande prêmio. primeiro é Zandvoort, daí Zandvoort. então, mas geralmente era logo depois das férias, então vamos anunciar o que vai acontecer na próxima temporada. Não, o Pérez acho que já tá garantido lá, porque, sim, sem tirar a qualidade dele como piloto, mas não é só o Pérez, né? Junto com o Pérez vem um cheque. Sim. E um cheque é sempre bem-vindo. Inclusive, uma coisa do Pérez, assim, o Pérez, coitado não, coitado, imagina. Mas o Pérez, o tempo tá inocentando o Pérez, né? Porque você vê, todo mundo que sentou na Red Bull esse ano foi pior que o Pérez. Não, eu do acho que ano o outro Pérez... ano. O Max não fala mal do Pérez. O Max fala que ele é bom. Provavelmente melhor do que os últimos que andaram. O problema... Bom, são dois, né? Um que mentalmente, quando ele perdia um pouco a cabeça, afetava muito, né? E as equipes ficaram muito mais próximas. Então, né, os 2 ou 3 décimos, né, que ele podia tomar num dia natural, que enquanto o Max estava em primeiro, daria um terceiro, um quarto, um quinto. Quando se juntou tudo e mexeu mais ainda com a cabeça, que os 2, 3 décimos viraram 4, 5,
Em vez de passar para quinto, de quinto passou para 10º, 12º, 14º. Então, são alguns, né, os casos, o tempo de todo mundo se aproximou e isso foi deixando ele mais nervoso. Ele sabia que se ele entrasse no carro, falava, pô, hoje se eu ficar 3, 4 décimos, em vez de largar nos top 10, eu vou tentar ficar entre os top 15. Então, e aí isso mexia mais com a cabeça dele, mas o Max, cara, quando ele tá com a cabeça boa, que eu acho, por exemplo, se ele entrar na Cadillac e ele vai estar se sentindo mais confiante, ele vai estar se sentindo um pouco menos pressionado, ele vai conseguir performar, porque sempre que ele andou junto com o Hülkenberg, quando ele andou junto com Stroll, ele chegou a andar, eu acho. Sim. Ele andou, eu acho, se não me engano, na média sempre melhor que eles, né? Então, ruim ele não é. É que a cabeça... E isso acontece com praticamente todos os pilotos da Fórmula 1 ali, todos, maioria, 95% dos pilotos que entraram nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, são pilotos com muito talento. O talento é diferente de talento de tempo, é de 1, 2 décimos no máximo, mas o que passa de 1, 2 décimos para meio segundo é a cabeça, é a pressão psicológica, é a confiança, todas essas coisas que, pô, quando você tá no holofote ali, na frente de todo mundo, e tem que fazer, você tem que performar, tem alguns caras que travam, né? Isso é natural. E aí você tem os outros casos que, por exemplo, os caras que já não estão mais com aquela gana, aquela vontade, que é o caso, por exemplo, de um Hamilton, né? Ali é a mistura de idade e não tem aquela gana que ele tinha no primeiro ano dele, que quando ele sentou lá no Fórmula 1 na primeira vez, do lado do Alonso, ele bateu roda toda a corrida com ele, né? Então, enfim. Eu tava revendo umas provas dessa época, esses dias. Que louco, o Hamilton, ele perdeu a chance de ser campeão no primeiro ano. Sim. Ele passou raspando. Ele passou raspando de ganhar no primeiro ano. É. Foram dois erros, assim, basicamente 2 erros que ele cometeu. Foi na penúltima prova, Da China. na China, que ele erra o box. Sim. E o problema mecânico que ele teve em Interlagos na largada na primeira volta. Mas a de Interlagos não foi culpa dele. Não, foi alguma coisa que aconteceu ali, não lembro agora, cravado. Mas a China foi Sim, culpa dele. A culpa foi culpa dele. A China foi culpa dele. Mas, enfim, o carro entrou no neutro, ele não conseguiu pegar, mas, puta, ele ia ganhar no primeiro ano. Não, e pra você ter ideia, o Alonso estava no prime dele. Talvez Sim, talvez ele não estava se sentindo na segunda temporada em casa, porque perceberam que o Ron Dennis estava com... É o mesmo caso do meu pai com o Mansell na Williams, era o que o Alonso estava enfrentando na McLaren. E aconteceu a mesma coisa. Em 86, a Williams perdeu o campeonato e a McLaren perdeu o campeonato. Porque os dois ficaram se batendo. Quer dizer, né? Se matando dentro da equipe. Putz, falando nisso, eu comprei no Assetto Corsa, que é um simulador, eu comprei o carro de 86. Cara, é muito legal. É muito bacana. E ainda eu não tenho o câmbio H não tenho o espaço pra colocar. Eu até tenho o câmbio, mas não tenho, por causa do cockpit lá, da Extreme, ele é o Fórmula. Extreme, passa o... Tem um adaptador aqui. Então, adaptador. Preciso do adaptador pra colocar do lado. Extreme, adaptador pro Thiago, pra ele botar o câmbio H. E ele vai fazer 72 postagens sobre isso. Não, e eu, fiquei andando com o carro, faço mesmo, do caramba, eu adoro. Mas é isso, tipo, você fica trocando de marcha, como eu tenho que trocar na borboleta, mas eu faço, tipo, o punta-taco, é muito legal aquele carro. E andando em pista moderna também é legal, que só um parênteses do carro. É diferente de hoje em dia, né? É diferente de hoje em dia. Eu sei como é que é. E se a sensação é diferente no simulador, imagina na vida real. Não, esquece. E ainda mais você pode colocar... Porque tinha um motor de classificação, pneu de classificação, então, você consegue colocar o turbo, tipo, 100%. Puta, mas você roda parado com aquele carro ali, ó. Aproveitando isso daí lá do punta-taco que... Você fazia punta-taco? Então, que você acabou de comentar, eu tive um problema relativamente grande, porque quando eu saí da Fórmula 1, eu já tava trocando borboleta. Você, inclusive, só um parênteses, você correu com os 3 tipos de câmbio na Fórmula 1, né? Isso, corri H, sequencial e borboleta. Daí no meu último ano era borboleta, evidentemente o motor fazia tudo. A hora que você tacava o pé no freio, ele fazia todo o sistema lá de punta-taco e pronto, você só mandava o comando lá na borboleta, reduzia a marcha e a vida que segue. O que aconteceu? Eu fui pra Indy, só que já fazia 2 anos que eu não andava sem precisar fazer punta-taco. Sem precisar fazer punta-taco num câmbio H. Tudo bem, eu cheguei na Indy, era sequencial o câmbio, tá? Mas é muito mais importante você fazer punta-taco num câmbio H do que no sequencial. No sequencial muito mais difícil, você diz. Não, o timing.
é mais difícil e mais importante para você acertar Uhum. tudo certinho e não debulhar nenhum sincronizado. O que aconteceu? Eu tava moendo meus câmbios no primeiro ano. Moendo. E daí foi assim no primeiro ano, foi assim no meu primeiro ano de Haas, né? Que o primeiro ano eu tava na Walker. Daí quando eu fui pra Haas, a mesma coisa. Eu só fui corrigir isso quando eu quebrei a perna. Porque quando eu quebrei a perna, em 97, eu tive que aprender a frear com o pé esquerdo. Daí Tá. quando eu aprendi a frear com o pé esquerdo, era muito mais fácil para fazer punta-taco. Porque eu fazia o punta-taco... Ah, porque não precisava usar embreagem. Exatamente. Não era o auto-blip, né? Você Isso, dava o... isso. Não, isso. porque você frear com direito. Não, e daí E você dava fazer- uma roubadinha com a embreagem. Então, quando o timing não estava perfeito, Uhum. você cutucava a embreagem, só que daí você meio que Mas você puxava tinha a os três marcha. pedais fazendo... no Não, Indy. tinha, lógico. Só que eu não usava a embreagem. Tá, Quando eu aprendi a frear com o pé esquerdo, eu só usava a embreagem para sair do box. tá. Sim. E daí eu não usava mais, que era... O câmbio pé no sequencial freio. é muito fácil, assim, o contra-ataque. então. Porque você tem os dois pés, você não precisa ficar torcendo o pé, isso Sim. aqui. Não. E daí, a partir desse ponto, eu nunca mais debulhei câmbio. Inclusive, desmontavam o meu câmbio, olhavam para todos os 10 sincronizados, nossa, parecia que tava zero o câmbio. Uhum. Legal. Também tô com o seu Newman Haas, agora eu não lembro, acho que 99. Era o preto. Era o preto. Era legal, hein? 98, Pô, 99 bem era mais rápido preto. que os de hoje. Os carros de hoje. Ah, muito mais rápido. Muito mais rápido. Não, muito mais rápido que os carros de hoje. Imagina, a gente, naquela época, em média, acho que virava, dependendo da pista, 3 a 5 segundos mais rápido por volta. Legal. Muito. Eu tava nascendo nessa época. Sendo pro automobilismo. Eu sabia assim. que havia um comentáriozinho, mas tudo bem, vai. Vamos continuar o programa. Então, estaremos de olho aqui nessas notícias nas próximas semanas. Lembrando que a Fórmula 1 volta em Zandvoort, não nesse fim de semana, no outro apenas, restando 10 corridas pro final. Cara, é muita corrida, hein? Já vai ser o último ano de Zandvoort, né? É o último ano de Zandvoort. O último GP lá. O que aconteceu? Ficou pequeno demais, Zandvoort, ou o governo holandês resolveu não renovar por algum Sabe por que eu não motivo? perguntei? Vou perguntar pro Max. Se... Tem muita coisa rolando também, porque tem várias praças que estão Pagando mais. pagando mais. Inclusive, tem uma que tá ameaçada, que é Madrid. Que Madrid vai estrear ano que vem. E mais Mas só ameaçada de não estrear. de não estrear. Porque é um circuito de rua, então tem que fazer obra, licença, então o cronograma tá um pouco atrasado lá pra... Então já tem um ponto de atenção Em pra cima de Madrid. Madrid. em cima de Madrid pro ano que vem. E tem algum plano B para Madrid? Tem praça, é o que não deve estar faltando hoje em dia. Mas às vezes o problema é o timing. É o né? timing. Não é acertar a praça. Uhum. A praça, eu concordo com você, deve ter um montão. Não, mas por a aí, Fórmula 1 né? deve falar, beleza, você quer fazer? Eu quero essa Não, data, eu o quero timing isso pronto, isso, aquilo. Então, mas o timing da data, de repente não tá, ou de repente tem um festival de alguma coisa, Sim, ou de às repente vezes não dá, porque já tem- temperatura, ou de repente É. só chove, sei lá. Não... Não, Portugal deve estar de plantão nisso daí. Mas pra ir pra onde lá em Portugal? No... Algarve, é a Algarve? única pista. Então, estaremos de olho nisso também. Sobre Algarve e outras pistas, só pra gente falar um pouco aqui também um destaque importante das duas rodas do Brasil. Diogo Moreira, da Moto2, venceu mais uma prova esse fim de semana e já tem ali um acordo encaminhado, de acordo com a Sky Sports Itália, para correr ano que vem também na MotoGP que anda no Brasil também, no ano que vem, vai ter prova em Goiânia. Então o Diogo Moreira, que o Max Verstappen acompanha, inclusive ele as provas do Diogo Moreira, pode ser o novo brasileiro nas duas rodas. Isso deve ser legal. Eu tinha entendido que ele ia ficar mais um ano de Moto 2 Uhum. e daí eventualmente ir pra Moto 1. Mas antes de começar o programa, A Sky Daí você Sports me deu falou um que eram toque. 3 anos de contrato, Então. sendo o primeiro numa equipe satélite e 2 numa equipe de fábrica. Só que ele ainda não escolheu entre Yamaha e Honda. agora você imagina a tranquilidade que o piloto não tem, né? Porque é Pô. o primeiro ano no satélite, a não ser que você ande muito mal, Uhum. tipo na equipe B. E daí você tem a oportunidade para realmente cacifar a hora que você for lá para a equipe A e você tem 2 anos de contrato. Então ele sabe que os próximos 3 anos é o sonho dourado de qualquer piloto, né? Uhum. E o Marc Marques venceu na MotoGP, ele venceu a corrida 1000 da MotoGP. O Marc Marques está praticamente com o título encaminhado. Falando em Marc Marques. Mark Marques, eu
Foi engraçado que a gente falou um pouco sobre eles nas férias que a gente tava agora na Europa. Parece que ele e o irmão, eles têm uma rotina que eles passam em média de 6 a 8 horas num spa de piloto, né? De academia, disso, aquilo. E eles, 6 a 8 horas. eles acordam, vão pra lá. Então Ah. acordam, sei lá, 7, 8 horas da manhã, vão pra lá. Aí voltam pra casa, tipo, meio-dia, Uhum. comida, uma descansada, voltam pra lá, tipo, umas 2, 3 da tarde, ficam até 6, 7 da noite. Moram juntos, praticamente, numa casa lá, com as esposas, isso, aquilo. E, assim, eles têm, eu não sei, é porque esse Whoop eu uso... O pessoal pergunta sobre Exatamente, isso. aquele negócio pra medir. Tá. Eu até postei no Instagram na segunda-feira sobre... Ah, não, eu postei hoje. A qualidade do seu sono, quantas calorias, temperatura do corpo, enfim, Sim. é tipo um Garmin, mas um pouco mais evoluído. E ele é pequeno, então a gente consegue usar. Geralmente o Garmin, como um negócio grande, quando a gente, piloto de moto, botar o macacão, atrapalha. E eles falam que, e eu acompanho, às vezes, de vez em quando, tem uns caras que tiram nota 100, a qualidade do seu sono, 100. Eu tava numa roda de amigos que eram piloto também, então todos usavam isso aqui, e falaram, cara, eles tiram nota 100, tipo assim, 6 dias por semana tiram nota 100. E eles vivem na academia, dessa spa barra academia, fazendo exercício o dia inteiro, vivem pra isso. E por isso que os dois estão, não líder por isso, líder. exatamente, mas parece que os dois estão assim, fazem tudo junto, parece um grude. Achei interessante, porque os dois estão, assim, vivendo pra MotoGP, basicamente. Eles não têm vida social, não fazem nada, é só academia, moram junto com as mulheres e as esposas juntos, é um negócio que piloto de moto é atleta de verdade, né? Ali isso é outro nível, assim, de dedicação pro Não, o piloto esporte. de Fórmula 1 também é um atletão, assim. Não, mas não se compara. Você acha que não? Não se compara. É. Não se compara. Eu discordo um pouco. Eu não sei, eu sei que... Eu acho que os dois são atletas É. de verdade, principalmente, não só Fórmula 1, mas eu acho que cada categoria num nível bem, bem alto, só que na sua particularidade. Um precisa ter um pouquinho mais disso, o outro precisa ter um pouquinho mais daquilo, mas eu acho que os dois são atletas de verdade. Ah, né? mas assim, na moto, você não consegue performar e ganhar a corrida de moto se você é um cara que não leva tanto a sério, né? Por exemplo, eu conheço piloto de Fórmula 1 hoje que, quando tira férias, fica um mês de boa, comendo, fazendo o que quer, sem ir pra academia. E chega no começo do ano, tá normal, e faz suas coisas e tal. O piloto de moto não consegue fazer um negócio desse. Nesse sentido, sim. Entendeu? Tipo assim, eu acho que é muito mais regrado. Lógico que depende de cada corpo, né? Quando você tem 20 anos, você perde peso assim e tal, mas, sabe, na moto você tem que estar treinando, mesmo não estar nas férias, isso, aquilo. O preparo é muito mais importante, porque Fórmula 1, lógico que exige um preparo, mas a cabeça, o mental, é uma coisa que afeta muito mais. Acho que a moto, lógico, a cabeça tem que estar bem, mas o físico da moto é uma coisa que afeta muito mais. Tipo assim, independente da sua cabeça estar bem e estressando menos o corpo, cara, se você não tiver em dia com o seu preparo físico mesmo, eu acho muito mais físico pelo que eu vejo, assim, dos pilotos, o tanto que eles treinam isso, aquilo, do que Fórmula 1. E o Mark Marques é uma questão ainda, que foi a recuperação que ele teve daquela fratura que ele teve se estrupiou inteiro ali o Mark Marques. Ficou anos e anos e anos pra tentar voltar. O pessoal questionava se ele ia conseguir voltar ou não andar de moto. E o cara agora acertou e tá... Aí você, voltando, você pega um Montoya da vida. Era um atleta, mas, pô, não era nada comparado com, Você vai dizer que ele não era um atleta exemplar? Que isso? sabe? Lógico que ele não é a maioria, mas é um cara que, né, ele guiava, saía do carro bem, isso, aquilo, enfim, não é sabe? Ganhava corrida, disputou campeonato, não perdeu corrida por causa de fadiga ou qualquer coisa assim. Então, mas na moto você nunca viu um cara fora de forma ganhando corrida na moto, entendeu? Eu acho que a própria quilometragem do carro te dá muito condicionamento.
Aonde realmente pega, principalmente nos carros rápidos, os carros lentos, não, de jeito nenhum. Os carros lentos, o que mais pega, acho que é o calor dentro do carro. Agora, fisicamente, zero praticamente. Mas aonde pega bastante é a parte do ombro e do pescoço. Isso daí, nos carros rápidos, bom, você sabe disso. Eu não preciso É o ficar core, falando. todo o core aqui, Mas, né? mais a parte superior, assim. O pescoço é punk. É punk. É punk o negócio. E na moto é o corpo inteiro, né? E a vantagem da moto é que eles conseguem treinar com motos mais tempo do que os pilotos de Sim. carro conseguem treinar com carros. Apesar de vários tipos de treino. Não, carro você andaria de um shifter no kart, por Sim. exemplo. Mas você não tem a força G que... Tipo, acho que o cara da moto, ele deve conseguir poder ir no autódromo, porque é muito mais barato você levar uma moto legal. Agora, eu não sei se pra ele... Às vezes eu tô falando uma besteira, porque pra eles levar uma moto pra pista é igual a gente levar um kart indoor pra pista, Sim. entendeu? Não sei o tanto que é diferente, mas acredito que seja muito mais barato, né? Ele poder fazer isso, né? Mas... Eles treinam geralmente aquelas pistas flat de motocross, né? Mas sem muito salto, né? Eu já vi isso, eu já tive muita vontade de fazer isso. Você foi uma vez, foi com o Eric? Opa, fui com o Eric. Com o Eric, Foi né? o quê? Nossa, já faz Uma 2 motocross anos. ou a pista lisa? Não, aquilo lá que o seu irmão andava. Ah, supermotar. É? Exatamente aquilo. Mas com salto. Não, sem Ah, salto. sem salto. Sem salto. Mas era asfalto e terra. Não, só asfalto. Tipo um Só cartódromo, asfalto? assim. Ah, não, isso aí eu queria fazer só na terra. Não. Porque é mais lento, tipo, o asfalto já fica bem Não, rápido. foi legal. Foi legal, mas eu concordo com você. Tinha uns trechos que já tava embalando bastante. É. O que eu tive mais dificuldade, para dizer a verdade, é acostumar com a falta de movimento que você tem, por exemplo, a bota. Tá. Eu queria ser mais sensível. Sim, mas não dá. Só que não dá, porque a bota não deixa você mexer o pé. Deixa até um certo ponto, mas faltava A um pouco sapatilha a de gente tá acostumado a usar praticamente uma luva, Exatamente. só uma meia, né? Exatamente. Então faltava uma sensibilidade no meu pé, eu queria frear 2% a mais, 3% a mais. E eu ainda não nem se tava estava encostando achando no pedal, né? Exato, é isso mesmo. É. Eu não sabia se estava encostando. Então, eu vou fazer de novo, eu vou até combinar com ele, mas eu quero um pouco mais de tempo para eu entender um pouco mais. Uma coisa que eu gostei bastante é a hora que você começa a pegar a mão do negócio e a moto começa a escorregar um pouco, entrando em curva, isso daí foi bem legal. Ó, legal, é a turma das duas rodas. Vamos ver se a gente consegue fazer Vou entrar em contato ali com a Calper, tá? Pra gente trazer o Diogo Moreira aqui, quem sabe, no programa também. Gostei disso daí. Aproveitar então, você vê, os caras já estão metidos a piloto, né? Um faz aqui, um quer mais tempo, outro quer na terra. Meu Deus do céu, viu? Vou te contar. Até fazer um momento pit stop depois dessa, viu? Momento pit stop de hoje, perguntar, já que estamos no momento de férias, de contratos sendo assinados, divulgados ou não, quero saber do Nelson e do Christian, como foi que vocês descobriram que vocês seriam pilotos de Fórmula 1? Onde vocês estavam? Primeira pessoa que soube, quem estava junto? Você recebeu um fax? Não, fax não. Eu recebi um telex. Telex. Não, Não, já você nem tinha, sabe o que é telex. já tinha fax. Não, Não sei nem o que é fax. então. Você já usou fax na tua vida? Não, mas eu lembro meu pai usando. Aquela bobina, aquele barulho. Eu lembro na época, durante a temporada de 3.000, a gente foi começando a manter contato com algumas equipes. Isso foi em 91. Isso foi em 91. Eu lembro eu tinha acabado de chegar do Brasil, essa história é boa. Pelo navio. Perovasso. Daí eu tava com o meu fuso horário meio alterado. No dia seguinte, o Jack Oliver, ele ligou para casa, porque na época ele tinha celular, mas acho que ele não tinha mais Era celular. empresário? Não. Jack Oliver, ele era dono da Arrows. Ah, tá. E que na época chamava Footwork. Uhum. Daí ele ligou, sei lá, 8h30, né? Nem era tão cedo, eu tava no meu 20º sono, né? 8h30, 9 horas da manhã, eu peguei, atendi o telefone com uma voz de sono. Daí ele, hello, Christian, não sei o que, aqui é o Jack falando. A hora que ele falou, eu levantei da cama, fingi que, nossa, eu já tava acordado. Hello, Jack, how are you? Tudo bem?
comecei a conversar com ele, mas em 91 especificamente, a Footwork estava indo muito mal, porque ela estava, acho que na transição do projeto Porsche, que não deu certo, para normal, e enfim, para voltar para Cosworth. E daí foi uma das equipes que a gente começou a conversar. A grande vantagem lá com eles é que o Mr. Ohashi, né, o dono lá da Footwork, na época, o orçamento deles era gigantesco. Tanto que se olhava para o carro, só estava escrito Footwork do lado, mais nada. É aquele branco com vermelhinho, né? Branco com aquelas listras vermelhas, exatamente. Mas aquilo era, eu diria que, hoje em dia eu posso falar isso, mas era plano C aquilo lá. E enquanto isso, meu pai estava fazendo todos os outros contatos. Ele chegou aí para Suzuka em 91. Isso, ele foi para Suzuka em 91 e cada contato que ele fazia sempre ia, voltava, mas acaba sendo tendencioso a Minardi. Quais eram as outras? Na época, a March também, que era a Leyton House, só que a Leyton House seria perfeito, porque o carro era muito bom, só que justo no final ou durante a temporada de 91 deu problema com preso. O Akagi. E o Akagi que era dono da Leyton House, daí a hora que deu problema com ele, daí aquilo meio que ficou fora de questão. E eu lembro que a gente conversou um pouco com o Ed também, mas não lembro, por um motivo ou outro, acabou não dando liga, não sei se ele na época queria muito dinheiro, tudo, e acabou indo de Minardi. Mas como foi o momento, tipo, Fittipaldi, vamos assinar o contrato? Então, eu lembro do meu pai voltando para casa e falando, não, tá tudo certo. Enfim, foi a última ligação que ele teve lá com o Giancarlo, eles acertaram todos os detalhes, forma de pagamento, e daí a gente conseguiu, a gente já estava com todos os nossos patrocinadores já encaminhado, só que ainda não estava assinado, né? E daí é óbvio, a partir do momento que você assina o contrato, te dá aquele 100% de alívio, mas para dizer a verdade, eu não lembro de detalhes, exatamente a cronologia de tudo, como que aconteceu. E você, Nelsinho? Então, o nosso, eu também não lembro exatamente a hora que assinou, mas o nosso foi relativamente rápido, porque a gente estava disputando o campeonato com o Hamilton em 2006, e naquele foi o ano que o Alonso ganhou. Então a gente falou, bom, vamos começar pela melhor equipe, e aí a gente vai baixando e vai vendo, né? E logo quando a gente conversou lá com o Bacanão, lá o Flávio. Teu brother? Meu amigo do peito. Eles já falaram, não, beleza, vamos ter um interesse, vamos fazer assim. E foi uma coisa rápida, assim. Já no primeiro diálogo, eu lembro que a gente conversou e ainda teve aquela corrida da Hungria, que eu fiz pole e ganhei as duas corridas. Eu fiz foi a primeira vez que na Fórmula 2 eu fiz como é que eles chamam? Varreu. Eu liderei o treino, classificação, ganhei as duas corridas, melhores voltas, tudo. E aí logo em seguida a gente assinou, já era assinado, tipo, ano que vem você já vai ser piloto de teste, já garantido depois que vai correr. Não tinha nem... E aí foi meio rápido, assim. Então foi bom, assim, mas eu não lembro exatamente, né, quando assinou essas coisas, a memória também é péssima. Mas foi assim, a gente não deu nem tempo de conversar com McLaren ou ir para as outras equipes. Enfim, então foi isso. E aí logo em seguida começamos a treinar e aí quando eu achei que no outro ano, beleza, vou fazer um ano de piloto de teste, aí vou treinar bastante. Aí aconteceu, porque não estava previsto do Alonso sair, eu acho que quando... Eu não lembro já estava para sair, não estava previsto para ele voltar. Que foi em 2007. Mas, eu acho que aí no ano de 2007, era o Fisichella e o Kovalainen. Fisichella tava meio que no final da carreira dele, querendo ficar ao máximo. E o Kovalainen tinha acabado de entrar na Fórmula 1. Foi a troca Kovalainen em Alonso. Depois, no 2008. E aí, em 2007, o Kovalainen no primeiro ano queria andar o máximo possível. A gente não tinha simulador, então os dois pilotos, quando apareceu uma brecha de um treino que já não... Que foi o ano que começou a cortar o negócio de treino,
Os dois queriam treinar. Sobrou, tipo, 4, 5 dias pra eu treinar um ano inteiro. Isso inclui mesmo quando mandavam o carro para fazer teste no aeroporto. Os dois queriam andar. Que é a coisa mais ridícula do mundo. Qualquer um anda no carro de Fórmula 1, não tem que fazer nada, só tem que fazer o carro E andar aí sobrou, numa linha reta. sobrou pouquíssimo tempo pra andar. E aí por isso que eu tive dificuldade no início de 2008, porque eu fiquei um ano praticamente sem andar. E o motivo que eu não corri de Fórmula 2 mais um ano, porque eu tinha ficado em segundo em 2006, a gente pensou em correr um terceiro ano. A equipe falou, não corre, porque você vai estar bem envolvido aqui, vai ter bastante treino, a gente não quer que o campeonato te atrapalhe. Eu falei, bom, então a gente vai andar bastante, né? Acabei treinando 5 dias. Foi osso. Tá aí, turma. Esse foi o Momento Pit Stop de hoje. Lembrando que se você está precisando de peça para o seu carro, você sabe, peça é na Pit Stop e você tem toda a praticidade de comprar a sua peça numa loja, por WhatsApp ou através do site. Então você já sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso Momento Pit Stop, aquele momento em que eu peço para você dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal aqui. Tem muita gente que segue nos acompanhando e ainda não é inscrito no Pelas Pistas. Você ajuda demais a gente seguindo o nosso canal no YouTube, também nas nossas plataformas de áudio, estamos em todas, no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Em breve, novidade. Também quero agradecer aos membros aqui, os membros que ajudam bastante, tem conteúdos cada vez mais legais ali dos membros. Quem é membro e tá vendo o programa, comenta aqui depois se vocês estão gostando ali desses vídeos de bastidores. Eu tenho até medo de ver esses vídeos de bastidores, que de vez em quando o pessoal coloca ali no programa. E vem novidade, hein? Daqui a pouco vocês vão ver uns negócios diferentes, por isso que não percam ali. Que é na semana do Grande Prêmio do Brasil. Aí, É. aí. Tá vendo? A gente combina, mas já pode ou ainda não? Segura. Segura. A Cal também, ela... Pô, Nem eu tô sabendo. ela é freia mais que a ABS aqui, te contar, viu? Nem eu tô sabendo. Você só participa. É, A gente você liga vai. pra você, Entendi. então você vai, gente vê chega lá, lá, é. senta na tua cadeira, fala suas besteiras e pronto. E sai falando aí. Vamos ver. Tipo eu na equipe, né? O piloto e Cris, vai acompanhando aí, vai me falando que lugar que eu tô no rádio e beleza. Mas aquilo tá saindo mesmo. Tá saindo, vai ser legal, hein? Não, eu sei que vai ser legal. não. Então. Legal. Vamos lá. Ai, ai. Turma, Fórmula Indy esse fim de semana, estaremos de volta, Christian, campeonato liquidado, mas temos mais 2 provas em oval e começou uma movimentação de pilotos ali. 2 pilotos anunciaram contratos, o Armstrong segue na Meyer Shank ano que vem e o Dennis Hauger, que é o favorito ao título da Indy Next, que é a Fórmula 2 da Indy, a antiga Indy Lights, encaminhado com a Juncos para ser um tipo um empréstimo ali da equipe Andretti para ele já começar a ganhar bagagem na Fórmula Indy. O Armstrong, eu acho que fez uma temporada boa, sólida. É um piloto bom. É um piloto muito bom. Às vezes ele foi, eu acho que de repente, encoberto pelo Rosenqvist. Classifica pra caramba. Pra caramba. Pra se trocar, um classificar e o outro correr era perfeito. Exatamente, era perfeito. Mas o ritmo dele de corrida, poucas vezes ele consegue encaixar, mas quando ele encaixa bem. Eu diria que Rosenqvist. o Rosenqvist, sim. 20, 30% das provas. Vai. Só que deveria ser o contrário, né? Ele provavelmente deveria ter que encaixar 70, 80% das provas. E é claro que tem aquele final de semana que ninguém é perfeito. Você vai se perder um pouquinho e você vai fazer uma corrida mediana, uma corrida medíocre, enfim. Mas isso acontece com todo mundo. E infelizmente, eu concordo com você, Thiago. O Rosenqvist proporcionalmente é muito mais forte de classificação do que de corrida. E daí, quanto ao Hauger, ele está trazendo uma bagagem da Fórmula 2. Acho que ele conseguiu colocar isso em prática muito bem lá nos Estados Unidos. Aparentemente parece que ele se adaptou, pelo menos nesse nível inicial de Indy Lights ou de Next, né? Hoje em dia, muito bem. Agora vamos ver o próximo step, né? Porque é uma coisa você andando de Next no oval com bem menos carro, numa velocidade muito mais baixa, aerodinamicamente gera menos turbulência aqueles carros do que na Indy, então o carro mexe muito menos. E o fato de ter menos potência
e alguns lugares que eles vão, uma curva que é X de Indy Next para IndyCar, né? Para os carros grandes, com certeza vai ser Y. Vai ser bem mais difícil de fazer. Mas ele tá o quê? É empréstimo da Andretti, não é isso? Isso, empréstimo da Andretti. Empréstimo da Andretti. A Andretti provavelmente está pagando para a temporada dele lá na Juncos. A Juncos financeiramente não é a equipe mais sólida lá do grid, então eu acho que está fazendo sentido para os dois. Ele ajuda o Juncos, ele está dando para o Juncos um talento aparentemente muito grande, e daí a hora que ele estiver preparado, ou a hora que alguém da Andretti, ou a hora que tiver a vaga, ele volta lá para a equipe A da Andretti. Adi Ericsson, nossa, um Adi Armstrong, não, errei completamente a letra. Porque a vaga, na verdade, é a do Ericsson, que é a que tá mais ameaçado. É a que tá ameaçado, mas ainda não é certeza. Vai que o Ericsson ano que vem ganha Indy 500 e então, aí... Exatamente, dessas coisas mudam bastante. Agora, até aí a gente pode falar, o Kirkwood desse ano, eu acho que ele teve melhor que o Colton Herta. Total. Até julho. Até julho, tudo bem. Daí porque aí os dois não foram bem. Mas os dois não foram bem, mas o Colton, não sei. Um exemplo de um cara que era para ser tudo, e até agora, se bem que o tempo tá passando, né? Ele não tá no segundo ano dele, terceiro ano dele da Indy. Ele já deve ter umas 7 temporadas lá na Indy. Tem bastante tempo. E tem um número que eu vi outro dia que eu fiquei assustado. E, inclusive, durante um bom período, ele foi um dos pilotos americanos mais cotados para ir para a Fórmula 1, né? Ele tá na Indy desde 2018. Ele é novo, tem 25 anos só. Ele tem 9 vitórias. Cara, o Palou esse ano tem 8. Foi um número que me chamou atenção. Pô, o Herta, a gente fala do Herta como potencial. Tem 9 vitórias. O Palou esse ano tem 8. Não, e não quero falar uma besteira. Se não for o maior salário da Indy... Até onde sei não sei se ainda é. Então, exatamente. Se não for o maior salário, então, que era, como você acabou de comentar, é um dos 3 maiores salários lá da categoria. A minha dúvida é o Pato, se agora, o Pato ganha mais ou não. Ele tá entregando tudo aquilo? Não, ele não tá. Não. Proporcionalmente, comparado com aquilo que ele ganha, não tá. Longe disso. Ano passado ele foi um vice meio culposo, assim, porque... Ele era 4º colocado no campeonato na última etapa, não tinha chance de brigar, só que por problemas dos outros dois, ele aproveitou e foi vice-campeão. Tudo bem, mas era 4º no campeonato, até então ele tinha feito... ele tinha tido uma certa estabilidade lá no campeonato, que era isso que faltava para ele. Tanto que na transmissão, eu lembro direitinho, lá da última corrida do ano passado, quando ele terminou em segundo, eu achei que ele... Eu falei, agora virou a chavinha. Verdade, falou mesmo. Eu sinceramente achei que ele fosse a grande estrela nessa temporada. Esse ano, ele no campeonato... Ele é o 8º. Tem 2 pódios apenas no campeonato. O Palou. Muito abaixo, realmente. Então, 2 pódios pro Colton Herta de Andretti. Não é legal. Muita gente perguntando nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, Twitter, quando eu postei a notícia do Hauger, perguntaram sobre o Caio Collet. O que eu sei do Caio Collet tem conversas com algumas equipes, sim, tem ali conversas, o Caio pega a questão de orçamento e o ideal para o Caio, que ainda tem uma chance de ser campeão na Indy Next, tem a questão do orçamento, que você ganha um orçamento, você ganha uma premiação de $1 milhão na Indy Next, o campeão, só que você tem que utilizar isso para correr no ano que vem. Então é tipo um subsídio que você ganha, especialmente para a Indy 500, por isso nós temos mais pilotos correndo na Indy 500 também, e esse orçamento seria muito bem utilizado se o Caio conseguisse reverter o campeonato. Tá difícil, tá bem difícil, são 54 pontos de vantagem que tem o Hauger, restando 2 provas, é uma prova de vantagem. Então o Caio tem conversas, mas a questão de orçamento é o que tá pegando, porque tem muita gente na Indy que tem orçamento pesado. Sei lá, o Stingray Robb, que perdeu a vaga, possivelmente perdeu a vaga na Juncos, tem orçamento. O Abel, do Jacob Abel lá, que é o cara mais dentro do grid hoje, tem orçamento. Então tem uns cheques grandes e é o que tá pegando mais pro Caio. E esse... É $1 milhão de dólares, $1 milhão, é bastante dinheiro para
para você conseguir dar o seu passo de entrada lá na Indy. É claro que é praticamente impossível ele sentar numa Ganassi de Sim. cara, por exemplo, mas ele conseguiria de repente sentar numa Runcos, que com certeza acertaria por menos dinheiro, e daí ele acertando, vamos usar Runcos como exemplo, Sim. não estou falando que esse é o caso, mas daí ele fazendo 3, 4 corridas boas, pronto, daí já virou Deus. Infelizmente ou felizmente no automobilismo você é tão bom quanto o seu último resultado. O lugar do Abel era legal porque a gente vê o que tá andando o Vicky esse ano. Você vê que é o companheiro de equipe. Então, o Vicky é outro, Thiago, que ele entrou, daí eu falei, nossa, ele vai para uma equipe grande, vai se estabelecer e daí vai ter uma carreira gigantesca. E daí, por um motivo ou outro, começou a andar de lado um pouquinho. Agora, vamos ver o que vai acontecer. As últimas corridas dele foram bem sólidas, eu achei, mas enfim, falta aquele último pouquinho para ele entrar numa das equipes grandes. Estaremos de olho, hein? Quali, sábado, 3 da tarde e domingo a corrida às 3 da tarde, nos canais ESPN e no Disney Plus. 3, né? 3 no ar. No ar. No ar. Então tem que estar lá. Não 2h30. chega atrasado. Não, é engraçado. O Christian me pergunta assim: que horas é a corrida no domingo? Fala, a corrida no domingo é 3 da tarde. Aí ele, mas 3 da tarde a gente chega ou 3 da tarde a gente. Não, 3 da tarde no ar. A corrida começa 3 da tarde. Tá. Então chega umas 2h30. Então, 3 da tarde no ar. Bom, turma, vocês já sabem, né? Então, às 3 da tarde, No ar. ESPN, no ar, Disney Plus, a penúltima corrida da Indy. Penúltima, Milwaukee, depois 31 é a saideira em Nashville. Stock Car? Stock Car. Resultados da Stock Car. Primeira prova, o Gaetano de Mauro venceu. Guilherme Salas foi o segundo. Thiago Camilo, terceiro. Na prova longa, deu César Ramos em primeiro, Felipe Batista em segundo e Felipe Fraga em terceiro. Você vê como é dinâmico, né? O Gaetano ganhou a primeira corrida, diga-se de passagem, andou muito bem, parabéns. E, no entanto, na hora da classificação, ele classificou 1/100º atrás de você. Que com Na minha frente. Desculpa, 1/100º na tua Sim. frente. Você classificou 1/100º atrás. Com o nosso problema mecânico que a gente tinha, né? Isso, que com certeza, se ele tivesse classificado em 13º e 12º, Não teria dado nada. ele não teria vencido a prova de jeito nenhum. Então, tem umas situações lá na Stock que é bem apertado, mostra, eu já falei, não foi a primeira vez que eu falo, vou continuar falando isso daí, que é disparado a categoria mais competitiva do automobilismo brasileiro, mais anos-luz na frente. E acho que uma prova disso também, esse final de semana foi muito bom. Na primeira corrida, acho que 28 carros terminaram a prova. Segunda corrida, acho que teve um pouco mais de falha na segunda corrida, mas o número que terminou a segunda prova foi altíssimo. Inclusive, o teu filho, José Mário Dias, eu vi uma foto dele, nada contra o nosso fotógrafo, fotógrafo da Escuderia Bandeiras, Duda Bairros, que além de ser um grande amigo, é um ótimo profissional, mas o teu filho, Zé Mário, tirou uma foto de todo mundo entrando na curva 2. Tô vendo aqui, você mandou no grupo, né? Eu mandei no grupo. Nossa, isso que é automobilismo de verdade, né? Todo mundo embolado, todo mundo junto. E você olha, o primeiro até o 31º, acho que não cabe uma mosca entre nenhum para-choque, entre as portas. Legal, muito, muito legal. Não, que bom. E bom saber que as coisas estão melhorando, acho que ainda não estão 100% na estoque, estão talvez ainda longe do ideal, mas bacana que já tá ganhando um Não, corpo. não tá longe do ideal. Quebra vai acontecer. Mas é uma coisa natural, né? E tem erro humano também nessas coisas, né? Você vê, por um lado, tem, sei lá, os carros da Eurofarma estão indo muito bem, mas, por exemplo, e tem um carro dentro do grupo, né? Que é o grupo do Meinha, que é o carro do Bruno Batista, que tá dando muito problema. O carro do Zonta não tá tão bem também. Então é uma questão talvez tem um pouco talvez de sorte ou azar envolvido nisso. Mas também acredito que tem uma diferença de trabalho humano ali que, né, para checar mais vezes ou para prestar mais atenção, enfim, não sei. Para você minimizar as Exatamente. possibilidades de já quebra. acontecer alguma coisa. Eu acho que
Meu carro, graças a Deus, deu pouquíssimos problemas esse ano. Mas faz parte, né? Eu acho que todo mundo tem que trabalhar muito bem junto ali dentro de cada equipe para conseguir minimizar essas coisas que estão acontecendo. E lógico, a categoria tá se esforçando bastante, né? Depois da corrida, segunda-feira ficou. Uhum. O Casagrande ficou lá andando. O Kodair? Não sei, os carros da Blau, enfim. Não, ficou um carro da Blau, ficou o Casagrande, o Kodair e o Renan Guerra. Que o Renan Guerra é o piloto da Da história. categoria, sim. da categoria. Mas aí era um teste, tipo... Não, um teste porque, assim, os carros que falharam deram problema, Tá. vamos dar mais Entendi. algumas horas pra andar pra tentar resolver, achar o problema que aconteceu. Né? Não, legal, boa. Isso é bacana também. Próxima etapa? Próxima etapa vai ser em Cascavel. Mas, ó, pra você ter uma ideia como é tão apertado, no Q1 da primeira sessão, deu uma bandeira vermelha perto do final da classificação. Os 2 carros da Ipiranga não tinham saído ainda e estavam os 2 carros da Ipiranga fora. Ou seja, estavam fora do Q2, porque eles não tinham feito nenhuma volta rápida. Se a pista fosse reaberta e por algum motivo eles pegassem trânsito, alguma coisa assim, não conseguisse dar, porque eles só tinham uma volta para fazer o tempo daí, e não tivesse conseguido passar para o Q2, é óbvio que o final de semana dele teria sido completamente diferente. Afinal de contas, o Thiago chegou em terceiro na primeira corrida e o César ganhou a segunda corrida. Então a gente teria visto um final de semana bem diferente deles. Fora isso, que mais? Teve mais alguma coisa que te chamou a atenção? Não, nada demais. Acho que tem que voltar a correr lá ano que vem, com certeza. E na pista grande, eu espero. Acho que achei legal o autódromo. Espero que a gente volte lá ano que vem. Boa. Cascavel, sabe o dia? Cascavel, no domingo, 7 de setembro? 7 de setembro. É 7 de setembro ou 8 de setembro? 7. 7, então é 7 de setembro. 7 de setembro. A próxima Feriado aquele corrida. domingo. Setembro, dia 7. 7. Perfeito. 6 e 7. 6 e 7. É isso, turma. Meninos, boa semana, se cuidem. Semana que vem, todo mundo de volta, né? A gente falou do TCR? Falou. Falamos no começo da TCR. No começo. Fez as duas. Quantos pontos você tá atrás no campeonato agora em segundo? A diferença é de 100 pontos, mas aí eu tô com 300 e pouco, ele tá com 400 e pouco. Enfim, é difícil pegar. Faltam quantas etapas? 3. Então, vocês vão correr nas duas de Velocitar ou só na segunda? Uma de Velocitar. Então, que é a Uma Interlagos. Que é a segunda que vocês vão correr. É isso mesmo. E outra ou é Cuiabá ou é Brasília. Tá. Você pode descartar no TCR? Não tem descarte, eu acho. Se tivesse, era bom, porque o tanto que esse carro parou. É isso. Opa. Certo? Sim. Então até semana que vem, turma. Obrigado pela companhia. Like no vídeo, se inscreva no canal. E semana que vem a gente volta com o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu!